Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, aqui do H Plus Taon. Como sempre, ao meu lado, Thiago Rosante, professor de História de Atualidades do H Plus. E aí, notícias dessa semana, Rosante? Tamo aí, Joaquim. Essa semana aí a biologia tem revolução na parada, hein, meu? Biologia foi... Tem uns negócios aí, tem uma discussão aí de regulação de aplicativos na internet por questões de saúde. Mais regulação, né? Exatamente, saúde mental. Temos aí as questões da biologia aí aparecendo. Temos uma mudança de mentalidade para melhor, obviamente, ainda bem, nos Estados Unidos, para os caras, os alunos que ficam falando que a gente só traz notícia ruim. Exato. Só desgraça, aí tem uma coisa legal. Tal, e uma mudança de, talvez, uma tendência de mudança nos grandes vestibulares, aí sendo apresentado por um dado aí, apresentado pela FUVEST nas aprovações. Boa. Mas vamos discutir uma a uma aí, né? Tem tudo para ser um episódio mais rápido, mais curto, né? Sim, mais leve. Mais leve. Simbora? Primeira notícia da semana. Por que o primeiro pangenoma humano pode revolucionar a medicina? Então, 20 anos, hein, Kim? 20 anos atrás, do Projeto Genoma. o Projeto Genoma foi o boom da biologia. Muita gente foi fazer biologia porque queria estudar literalmente o DNA humano. Isso. E aí, amigo, foi uma revolução realmente, inclusive na medicina. Sim, E super agora importante. a gente tem um Projeto Genoma 2.0, esse pangenoma. Sim, a inteligência artificial do genoma. Mais ou menos, né? Basicamente, para o pessoal entender, né, do projeto Genoma, o que se fizeram, os cientistas decifraram, pegaram o genoma de um indivíduo, uma única pessoa, dos Estados Unidos, se eu não me engano, né, com um genoma ali bastante... No caucasiano. Né? Caucasiano. Então, a gente, obviamente, excelente, sensacional. Por isto, o nome... Pangenoma, pan é tudo, né? Pan-americano, todas as Américas, enfim. Então, pegaram aí 47 indivíduos entre Ásia, África, Europa, Américas, enfim, para fazer uma junção de todos esses genomas e um dado curioso, isso aqui é teoria dos conjuntos, né? Isso aqui poderia cair na matemática. Legal, né? Para aproveitar o que é realmente o core do... Dá para fazer uma questão interdisciplinar, né? Essa imagem aí tá show de bola. Então, basicamente, o que tem ali de core, que todos os genomas apresentam as mesmas coisas, tem aquilo que pelo menos dois indivíduos dividem ali, o shell, e coisas únicas, obviamente, né, específicos de cada um desses indivíduos. Então, tem muita coisa que todos compartilham, algumas que são compartilhadas não entre todos e outras únicas, exclusivas. E para a medicina, porque revolucionar, né? Então, tratamentos, medicamentos, eles podem ser muito mais eficazes a partir que a gente tem um mapeamento muito mais claro de todas as variações do nosso DNA, do nosso genoma. Sabe que nessa moda aí agora de fazer esses testes genéticos para você saber ali, eu acabei me rendendo. Você fez? Acabei fazendo, porque como na família tiveram alguns casos aí de câncer, o meu médico falou, pro câncer isso ainda vale. Pro resto é meio dispensável, tal, mas pro câncer, aí eu fiz um teste lá, me deixou mais sossegado, me deixou mais tranquilo, também me deixou mais atento a algumas coisinhas ali. Legal. E mudanças na minha alimentação. Perfeito. Deu para entender algumas coisas até que eu não entendia. Por exemplo, em relação à comida, algumas coisas que para todo mundo cai bem, para mim não caia tão bem. Aí deu para ver ali que por conta do meu genoma, isso mesmo? não ficava muito legal. E outras coisas que para outras pessoas causam algum desconforto, para mim passava numa boa. Então foi uma coisa legal, assim, foi um estudo legal. Tipo o quê? Lactose? Caseína? Exatamente. Geralmente quem não tem lactose dieta tem caseína. rica em fibra ou proteína, ou, por exemplo, a questão de regeneração muscular e ter cãibra ou não, tal. Então foi um negócio bem legal, porque aí eu consegui mapear ali mais ou menos o meu estilo de vida e deu para perceber ali algumas coisas que vão numa linha correta que o seu corpo meio que pede, né? Sim, então, sim. Já tá lá, né? Tá lá, exatamente. Tá lá. E seu corpo Você não precisa ajudar a fazer, tendo uma Isso. alimentação errada, um estilo de vida, enfim. E agora a gente tem um problema, hein, álcool, Kim? enfim. Um probleminha aí, né? O lado pessimista dessa história.
o lado pessimista, bem lembrado, assim. O que pode acontecer, né? Seres humanos... Sendo seres humanos, para né? deturpar uma coisa é rapidinho. Justamente essas coisas que são únicas, né? Então, uma das preocupações dos cientistas é justamente que se deturpe esse estudo para justificar a diferença entre esses indivíduos. Poxa, tá vendo? O pessoal da Europa é diferente sim de mim, então eu sou o melhor, enfim. O que vamos argumentar aí um possível darwinismo social 2.0. Darwinismo social 2.0. Então é super importante que não se deturpe os estudos. O quão isso é eficaz para câncer, então, é o que eu mais vejo isso avançar pra caramba. Porque pega aí... Você vai ver ali as etnias que têm mais propensão a um tipo e a outro e tal. Isso. E assim, querendo ou não, a gente sabe que a origem do homem tá ali na África, então a maioria desse core aí, ele tá compartilhado por indivíduos de lá e a variedade é tão grande. E aí foi basicamente se adaptando, enfim. Então, tem a parte muito legal, super importante, que vai revolucionar, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas tem essa parte aí que preocupa também, né? Porque... A gente sabe que o ser humano tem capacidade de distorcer um monte de coisa, né? É isso. Bom... Já diria meu avô, estrada de terra e a loucura do ser humano são duas coisas que não acabam nunca. Tá aí, né? Então é verdade, né? Porque para sabedoria mineira aqui no podcast... Essa foi boa, né? Tá aí implantando uma verdade no Brasil que eu diga, né? Estrada de terra é o que brota. Passa aí para o próximo slide só para fazer para eu conectar com os vestibulares, assim. Principalmente, uma das coisas que nós, professores de biologia, temos mais dificuldade para passar, basicamente, assim, é tudo aquilo que é difícil de se visualizar, né? Então, dentro da biologia, quando a gente fala de zoologia, física humana, tudo que é mais visível, aparentemente os alunos pegam mais rápido. Tudo aquilo que é microscópico, assim, é mais complexo. Então, poxa, todo mundo tem que saber, obviamente, ácido desoxirribonucleico, né? Adenina com timina, enfim, citosina com guanina, 2, 3 ligações, tá ali os exemplos, nucleotídeos e confusões clássicas, né? O gene é um conjunto de nucleotídeos, um fragmento de DNA que é responsável por sintetizar uma proteína, né? Mesmo que não sintetize, ele significa, tá ali escrito proteína, melanina, proteína da pele, isso é um gene, e o genoma é o conjunto de todos esses genes que, quando esse DNA está totalmente condensado e espiralizado, é um cromossomo. Então, assim, peguem esses detalhes, se isso serve de alguma coisa para vocês, é justamente dar uma olhadinha ali em biologia molecular, DNA, RNA, síntese proteica, como ocorre certinho, quando há uma falha ali na síntese, o problema que pode gerar. Conceitos na Unicamp, eu lembro, 2 anos atrás, 3 anos, caiu muito assim, aquilo assim, gene, genoma, cromossomo, cromátide. Então a galera tinha que estar atenta a tudo isso. Fiquem ligados, porque isso assim, isso aqui, ó, não tô falando nem do pangenoma, é só um gancho, um gatilho pra gente falar disso, mas isso com certeza vai aparecer. Sem sombra de dúvida. E um assunto um pouco mais complexo normalmente para os alunos. Normalmente os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade, principalmente nesses conceitos. Então, imagens, animações, vídeos ajudam demais a fixar esse conteúdo. Então, beleza. E então, projeto Pangenoma. Senhores, não sei se é um projeto Pangenoma, mas ficou bom, né? Ficou bom, né? E aí fiquem espertos aí com essa questão do discurso de superioridade racial. O próprio Darwin, né, o criador do darwinismo, sofreu muito com a utilização do nome na teoria dele. Exato. Com a aplicação social, porque ele alegava que era impossível você falar de darwinismo social, porque o ser humano tem uma coisa que nenhum outro ser tem, que é a racionalidade, que, portanto, o fato de ser humano ser racional, em tese, faz com que ele se adapte ao ambiente e adapte o ambiente a ele, e não só como os animais que têm que se virar com o que o ambiente traz. Sim. Então, cuidado com isso aí. Hitler usou darwinismo social? Sim, a ideia da superioridade ariana. Então, você tem esse discurso, pode ser levado para uma série de avanços da medicina, para tratamentos específicos para etnias e grupos étnicos com genomas definidos, mas, ao mesmo tempo, pode revelar aí uma série
de diferenças que podem levar a esse tipo de discurso que é meio tosco. Tá vendo? Eu falei, né, que eu era diferente de fulano de tal. Que eu era melhor, que meu rendimento é aqui, assim, assim, assim. Aí, vamos esperar, né? É isso. Próximo assunto. Mudança nos Estados Unidos, hein? E mais uma mudança aí para biologia. Houve uma transformação aí das regras de doação de sangue nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma série de diferenças ali entre os estados para coleta de sangue, para doação, porque muitos estados adotam bancos de sangue privados. Inclusive, você recebe dinheiro para doar seu sangue, tá? Um tempo que eu tive na Califórnia, em São Francisco, eu acabei fazendo uma doação lá para um colega da escola que eu fazia lá de intercâmbio e o banco me pagou. Na época, acho que $40. Eu até fiquei feliz, porque aqui no Brasil a gente vai, doa voluntariamente, ganha no máximo dia de abono. Lá era pago. E um lanchinho. E um lanchinho. Lá era uma coisa paga, então eles te pagam pelo banco. Só que você tem uma série de questionário, como aqui no Brasil. Só que no Brasil o questionário não é garantia de que a pessoa fale a verdade, né? Porque a pessoa pode até não saber que ela tem alguma doença. Exato. Então o sangue aqui no Brasil é testado antes de ser colocado no banco para ser utilizado. E nos Estados Unidos, se a pessoa ali no questionário já tivesse algum tipo de resposta que eles achassem que era arriscada para o uso do sangue, já era o sangue descartado ou a pessoa não podia nem fazer a doação. E isso era muito voltado principalmente para o controle da doação de comunidade que era abertamente homossexual. Então os homoafetivos ali, a comunidade LGBTQIA+, seria até hoje uma comunidade ali com restrição a essa doação. Grupo de risco. Exatamente, considerado um grupo de risco, principalmente atrelado à ideia norte-americana lá da origem dos anos 80, que esses caras são os responsáveis por transmitir o HIV. Ou seja, no início dos anos 80 nos Estados Unidos era uma coisa muito comum se dizer que o HIV era uma doença de quem era homossexual. Sim. Então, heterossexual não teria, só homossexual teria essa doença, porque era uma doença de quem tinha relação sexual homem com homem, principalmente era o que se estabelecia lá no início dos anos 80, quando o HIV, a AIDS surgiu e ninguém sabia direito o que fazer. Hoje, graças a uma série de avanços e tratamentos e coquetéis, a gente já tem uma doença, vamos colocar aí com um certo controle, preservativos e tratamento mesmo pós-infecção, então você tem um controle. E nos Estados Unidos houve uma flexibilização, então ali você vai conseguir agora ter uma doação de sangue, essas pessoas podem doar sangue agora e estão quebrando mais um estigma, mais uma barreira de que tem que ser tratada com diferença, com isolamento, não quero contato com você. Não é porque essa pessoa é homossexual que ela não pode doar sangue. Exatamente, ou que necessariamente ela vai estar infectada com algum tipo de doença transmissível pelo sangue. Que o diga aí um dos maiores ícones do esporte americano, o Magic Johnson, que está aí vivão comentando basquete na TV em programa esportivo e há mais de uma década aí contaminado com HIV. Ele é soro positivo, mas não tem a síndrome. Isso. Aí a explicação biológica do como isso afeta. Vamos lá, Kim. É isso, ele é soro positivo, mas nunca houve uma multiplicação do vírus dentro do corpo dele, das células, entendeu? Então, sim, ele tem o vírus do HIV, mas ele não tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, ele não tem a tal da SIDA. Ele não tem a SIDA, o HIV em si de fato, mas ele é soro positivo, basicamente isso. E aí um esqueminha, né, óbvio, um esquema de doação de sangue, né, os tipos A, B, AB e O, quem é o doador universal, receptor universal, já fica a dica também. Aliás, no Brasil, né, Rosante, isso aí a gente está falando dos Estados Unidos, mas no Brasil isso caiu já tem um tempinho, uns 3 anos. Isso aí já tá tranquilo, as pessoas fazem um questionário, sangue é testado, inclusive muita gente no Brasil acaba doando sangue, às vezes por falta de acesso a convênio médico e a possibilidade de fazer exames de sangue para saber se está com alguma doença. Muita gente acaba doando sangue para receber lá uma carteirinha e uma cartinha falando como está ali o resultado dos exames, porque esse sangue é testado antes de ser levado para o banco. Boa. Tá aí uma coisa que nós estamos mais avançados do que os Estados Unidos. Na saúde no geral, né? Saúde no geral, com certeza, né? E no aspecto mais amplo, a gente... Só uma coisinha rápida aqui, ó, falando das hemácias ali, anticorpos. Então, assim,
Ó, vou até explicar, vou usar o Matheus, nosso diretor, de exemplo. Vê se você entende, ó. Tá pegando a câmera aí? Tá pegando. Cara, por que o O, ele é o doador universal de fato? Porque nas hemácias aqui, ó, tá vendo? Não tem nenhuma proteína. Não tem nenhuma proteína, não tem nem a A nem a B. Então, se eu jogar essa hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito, tá? Tudo a mesma coisa na biologia. Dentro de um sangue, de uma pessoa de sangue A, de sangue B ou de sangue AB, nada muda, porque não tem nenhuma proteína, concordam comigo? Ela é carequinha ali. Então, por isso, pessoas de sangue tipo O, ou zero até, em alguns locais são chamados tipo zero, são doadores universais. Só que no sangue tem as duas proteínas, a A e a B, os anticorpos A e B. Então, só pode receber dele também. Porque se receber de A, vai aglutinar. Se receber de B, vai aglutinar. Se receber de AB, vai aglutinar. Basicamente é isso. Dá pra se entender com uma imagem. O meu sangue é carequinha. Você é tipo O? Tipo O. Aí O sim. positivo, semi-universal, né? Bom que você pode doar sangue pra todo mundo. Menos por uns fatores negativos, né? Ah, você tem RH positivo. Isso. Ainda tem RH, ainda tem MN, tem umas outras coisas. Que deixa essas questões mais difíceis pra prova, né? Isso, não, eu fiz uma questão de nível fácil, tá? Você é O positivo. E aí, próximo? Entendeu, Matheus? Gostou? Pô, aí sim, hein? Ih, mano... Falar de regulação, rede social, internet, já sabe que o assunto é polêmico, né? Ixi. Estão querendo nos censurar. Tá aí, ó. E estão querendo agora censurar o seu rostinho, Kim. Seu rostinho, quando você posta aquelas fotos legais, lá nas montanhas de Minas. Sim, nos Alpes, comendo seu pão de queijo. Você coloca aquele filtro para esconder todas as coisas que você não gosta e deixar um rostinho ali de modelo. Isso aí... Muitos países da Europa já estão entrando com uma série de leis para tentar restringir ou, inclusive, proibir, justamente por uma questão de saúde mental e transtornos associados a esse tipo de filtro. Tá dando muito problema? Foi feito um estudo na Europa de muitos jovens que não se reconheciam mais em fotos tiradas do próprio rosto sem nenhum tipo de filtro. Não se aceitavam e se criou um nome para isso, a disformia. Ou seja, eu não me reconheço mais na minha própria imagem, no espelho. Que doideira. E aí, eu nem gosto, né? E aí eu não aceito aquela imagem de jeito nenhum. Aquilo não pode ser eu não sou aquilo de jeito nenhum. E gera uma série de transtornos mais sérios, mentais, porque a pessoa não consegue mais se aceitar socialmente. Ela não quer mais sair de casa, porque... Na internet, você pode usar filtro o tempo inteiro, mas e na rua? Exato. E quando você vai sair de casa, e quando você está no convívio social, no mundo real, como é que você faz? Então, uma série de países já estão votando, literalmente, essas questões, colocando em discussão nos seus parlamentos para fazer restrições ou, pelo menos, indicação de que a fotografia sofreu alteração. Ah, tá. Ou seja, você vai poder usar seu filtro, mas vai estar indicado ali que aquela foto contém um filtro para que as pessoas não acreditem nessa realidade e entendam que aquilo ali foi modificado. Ou seja, é quase como um selo de produto alterado, tá? Não é como o original. Contém transgênico. Exatamente. É mais um selinho aí para avisar que houve mudança ali. Então, é uma coisa que talvez não resolva, mas já deixa muito claro para uma geração que sofre uma pressão muito grande por ser aceita, uma juventude que precisa muito dessa necessidade Sim. de aceitação dos pares, dos seus iguais ali nas redes sociais, principalmente, de ter que seguir padrões de estética que às vezes são até inalcançáveis e que muitas vezes só são atingidos por meio de uma série de tratamentos e filtros e Photoshop. Sim. E uma série de recursos que fazem com que os supostos defeitos desapareçam, né? E aí a gente sabe que no fundo você vai criando uma padronização facial para todo mundo. Basicamente, então, é só deixar bem claro que aquela foto foi alterada de alguma forma. Exato. Em alguns países a discussão é um pouco mais séria, por números mais altos de jovens ali com transtornos por conta dessa disformia. Eles estão pensando, inclusive, em banir alguns aplicativos que fazem esse tipo de transformação, principalmente no rosto, tá? A grande questão para os caras é facial.
justamente por ser uma coisa muito aparente, muito impactante. Corporal não, basicamente facial. Corporal a discussão existe, mas o impacto maior ainda é em relação ao rosto. Poxa, rede social, não sei que foto não tem filtro. Né? Se você colocar uma foto sem filtro ali, meu amigo, isso é uma aberração. O mundo do Instagram, ele é lindo, maravilhoso e perfeito. Todo mundo é feliz. Ninguém tem ruga. Todo mundo é feliz, todas as famílias, as pessoas, todo mundo tem dinheiro. Exato. Ninguém posta quando tá em casa ali, naquele momento triste, ruim, comendo um pãozinho com alguma coisinha bem simplesinha que não é instagramável, né? É isso, instagramável. Instagramável. Aí você vai ter que ter sempre um prato muito refinado, bonitão, ali com a luz certa, a fotografia no local certo, que aí é instagramável. Aí vale a pena. Isso aí tem o que falar mesmo, né? Cada vez mais os jovens, principalmente, usam e abusam das redes sociais. Enfim. É uma forma de ser aceito, né? De ser reconhecido num grupo, de estar inserido numa sociedade que ali agora é o Be Real. Tem esse aplicativo. Sabe desse aplicativo? Não, é novo esse? Pra mim é novo, né? Mas não sei se é tão novo pros jovens. Mas tá rolando esse Be Real aí, você tira foto. Não sei se tem filtro esse, viu? Aliás, se vocês souberem mais sobre o Be Real, eu lembrei agora desse aplicativo. Manda pros dinossauros aí, que a galera aqui... Explica pra gente, eu não sei, mas assim, basicamente apitou aqui, é o que você está fazendo agora. Pega na minha câmera e a outra câmera, enfim. Meu irmão, não sei se tem filtro ou não. Eu ouvi falar desse aplicativo, rapaz, quem apitou, você abre seu celular e alguém vai estar vendo e você vai ver alguém automaticamente. É um negócio meio bizarrão, assim. Não sei exatamente, mas tá por aí. Meu Deus. Tá por aí. Imagina, o nosso diretor agora abriu o celular dele ali, olha a carinha dele. Corintiano, triste, tá triste. Próximo assunto? Terminar com um assunto legal. Próximo assunto... Olha processo seletivo aí. Não sei se cai diretamente, né? Pode cair. Mas é uma questão que já foi até, inclusive, tema de redação. Sim, o acesso de alunos oriundos de escola pública, ou seja, se a universidade pública realmente é pública. Uhum. Inclusive para levantar questões sobre pagamento de mensalidade de universidades públicas para quem tem renda. Aliás... projeto que está em debate na Assembleia de São Paulo, hein? Sim, tem deputado em São Paulo colocando em debate a possibilidade de cobrar uma mensalidade para alunos que têm essa condição de pagar para ajudar a manutenção das universidades públicas e ter um ensino de melhor qualidade. A gente sabe que a educação sempre é um dos primeiros lugares a se cortar a verba orçamentária. Então, as universidades sempre ficam ali em cima da corda bamba. E aí, tem aí um estudo que saiu aí que você tem 54% dos aprovados na USP, nesse último exame, em 2023, oriundos de escola pública, o maior índice da história. Maior índice da história. E aí a questão é, será que é todo mundo por cota, Kim? Não é todo mundo por cota. Porque senão teria que ter 50% de cota aí, né? Até porque o processo seletivo em si, né, ele sofreu uma alteração que se eu tenho a pontuação, eu tenho direito à cota e eu tenho uma pontuação que me coloca dentro da ampla concorrência, eu passo na ampla concorrência. Por isso que esse número é tão alto. Ou seja, os alunos que tinham melhor desempenho de escola pública estão indo para ampla concorrência. Isso, e aí você abre mais vagas, literalmente, para alunos de escola pública. E outra, esses 54% são de escola pública, mais os 27,2% de PPI, né? Pretos, pardos e indígenas. Então o resultado está muito alto. Muito alto. Você tem aí um a Unicamp índice... sempre foi assim, né? A Unicamp já tinha uma prova mais social, né? Exato. E agora a FUVEST chegou da mesma forma. Eu não sei se os números são iguais, mas devem estar próximos. E é isso. Para quem é de escola pública... Uma boa notícia. Uma excelente notícia. Para você que é de ampla concorrência da escola particular, valorize desde já o seu estudo, dedique-se o máximo possível. E quebra aquele estigma de que, eu tô concorrendo com um cara de escola pública, eu tô na frente. Não tá... Ixi. Não necessariamente, isso não é uma verdade garantida, né? Não necessariamente. Se quiser passar em medicina na escola pública, venha para o H+. Isso aí. Essa foi boa, hein? Vamos ter que estudar bastante e aqui a gente tem uma equipe
que vai te dar todo esse caminho. Opa, se é uma coisa que a gente entende é de aprovação. Ó, nem fizemos essa propaganda paga, hein? Foi de graça essa. O cara do marketing vai gostar. Fechou? Mais alguma coisa? Não, hoje, semana é isso. É isso. Fechamos aí com as notícias bombando na biologia. Sim. A questão das redes, mais uma vez, gerando algum tipo de problema, né? E é isso. Daqui menos de um mês já começam os processos seletivos de meio de ano. Tem o ED, tem UFO, tem as particulares, muita VUNESP da vida. Então, sim, tudo aquilo que a gente discutiu aqui já vai começar a pipocar. Vamos começar a dar uma olhada aí para ver o que aparece e o que não aparece, né? Perfeito. É isso. Beleza? Rosante, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer a presença. Um grande abraço, como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. É isso, para ficarem atentos aí, sigam o H Plus nas redes sociais, mandem mensagem sobre os temas, o que caiu, o que não caiu. Poxa, eu fiz uma prova anterior que apareceu mais ou menos sobre esse conteúdo que vocês discutiram. Vocês não falaram sobre esse assunto que eu julgo importante, enfim. Vamos... Manda notícia aí, quem sabe o seu assunto aí a gente realmente não deixou passar por uma questão de tempo, mas ainda não dá para dar uma encaixada aí. Exatamente, é isso. Bom, muito abraço. Obrigado, até a próxima. Beijo, tchau.